nós estamos aqui mais uma vez, né, para poder estudarmos junto. E eu quero estar falando para vocês. Primeiro, eu cumprimento a todos com a paz seja convosco, que Deus possa estar abençoando a cada um dos que aqui estão comigo. No estudo anterior, a gente falou sobre preceito e princípio. O preceito e o princípio. E eu fiquei ainda devendo alguns pinguinhos no is. O preceito é o ato de obediência à doutrina. O preceito é o ato de obediência à doutrina. E o princípio é o caráter adquirido através da obediência à doutrina. Ou seja, o princípio vem através do preceito, o preceito ele surge através da doutrina. Então, está explicado. A doutrina é uma forma de lei, o preceito, uma forma de proceder, é um ato, é uma execução, uma ação, e o princípio é o caráter, a índolos, aquilo que a pessoa adquire. Mas eu peço ao todo soberano Criador que nos abençoe, que nos conceda graça, mas neste estudo, neste dia que o Senhor tem nos concedido, obrigado, meu Pai, por esse momento precioso que o Senhor tem nos dado, que abra a nossa mente, o nosso coração, para entendermos cada dia mais, crescemos no conhecimento. Amém. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, parece que não, mas cada dia a gente aprendendo alguma coisa, a gente vai adquirindo no nosso conhecimento, a gente vai adquirindo muita coisa. Nosso vocabulário vai se enchendo, né? Vai se enchendo o nosso vocabulário. Mas é isso aí, meus queridos. Vamos então aqui ao estudo. Neste estudo, vamos estudar como foi os projetos do Criador para os bons andamentos de nossos comportamentos. Agora é que começamos a aprofundar dentro do assunto do projeto do Criador, porque o Criador fez um projeto. Ele não fez nada por acaso. Tudo que ele fez tem um sentido, e esse sentido inclui as nossas atitudes, aquilo que temos que fazer, as nossas obrigações, a obrigação de cada animal, de cada árvore, de cada ser, de tudo aquilo que o Criador criou. Quando você vai para um carro, o criador do carro, ele cria o limpador de para-brisa com a finalidade de limpar ali a chuva quando cai. A seta para indicar o lado que você vai virar e assim por diante. Ali você vai ter tudo, até a luz ali para neblina, luz baixa, luz alta, lanterna, até o retrovisor. Tudo aquilo que foi criado pelo autor do carro, criador do carro, tudo que ele criou, ele tinha um objetivo para que ele criasse. Assim o Criador também. Ele criou tudo com um objetivo maravilhoso para que pudéssemos ter aí o funcionamento aí legal, né? Então, vamos então aqui, um texto bíblico aqui que eu gosto muito de ler, Eclesiastes, capítulo 1, versículo do 1 ao 10. A gente vai lendo e vamos conversando a respeito disso aqui, tá? Palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. No caso, Salomão. Ele disse: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Como nós estamos estudando sobre uso, costume e doutrina
essas coisas. Então aqui ele já mostra que vaidade é tudo vaidade. Na verdade, existe coisa que precisamos e coisas que não precisamos, né? Quem trabalha na roça, por exemplo, ele precisa de uma enxada. Ele precisa, o sol está quente, ele precisa de um chapéu. Tem no nosso caso, hoje, depois do pecado, nós vivemos numa terra amaldiçoada, né? Foi amaldiçoada a terra. Então nós temos aí também espinho, nós temos pernilongos, mosquito, muriçoca, umas par de coisa. Então, diante dessas questões, a gente precisa usar uma camisa manga comprida, de repente usar um lenço, de repente usar uma touca de aba, de repente nós precisamos usar um protetor solar, um repelente. São coisas que nós precisamos. No projeto do Criador, não tinha nada disso. Não tinha nada disso aí. Na verdade, no projeto do Criador, o ser humano ia andar nu, como nasceu. Se fosse para o ser humano usar roupa, já nascia de roupa. Então, Deus projetou cada animal para andar do jeitinho que ele criou. E o homem também foi criado para andar assim, nu. Mas através do pecado, depois do pecado, as coisas mudaram. Mas nós não vamos entrar por essa linha de raciocínio, por esse pensamento que vai longe. Já deu para entender qual era o projeto do Criador. É naturalmente que não tinha espinho, naturalmente que nós talvez precisássemos de uma enxada, criar uma enxada, alguma coisa para lavrar a terra. Porque o lavrar da terra foi antes do pecado. Plantar essas coisas, tudo foi antes do pecado. Deus projetou tudo para que o homem vivesse, criasse, e isso daí vai ser para sempre, nunca vai deixar de existir essas coisas. Plantar, colher, essas coisas, nunca vai deixar de existir, né? Então, as demais coisas que usamos são vaidade. Muita coisa que usamos é vaidade, roupa, calçado, internet. A maioria das coisas que nós usamos são vaidade. Tem coisas que nós precisamos de água encanada. Hoje nós precisamos de luz, né? Mas nós precisamos da escuridão também para poder dormir. Portanto, o Criador criou o dia, criou a noite. Quando Deus determinou a criação do sol para governar o dia e a lua para governar a noite, é o que nós vamos ver um pouquinho à frente. Mas Deus projetou aí a noite para que se deitasse e se descansasse. Na época você podia deitar, antes do pecado, você podia deitar em qualquer lugar, porque não tinha escorpião, não tinha lagartixa, não tinha barata. O leão podia encostar perto de você, que ele ia simplesmente cheirar e de repente ele ia dormir ao seu lado, a onça ia dormir ao seu lado. Nós não tinha problema com nenhum tipo de inseto, animal, essas coisas, não tinha nada, não tinha problema. Então você podia deitar em qualquer lugar. Qualquer lugar, de repente ia fazer uma cabana, que há quem diga que não chovia, mas chovia sim, tá? Mas é um assunto para outro vídeo, tá? Então vaidade, diz o pregador, que vaidade é tudo vaidade. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de tudo o seu trabalho, de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Que proveito tem o homem disso? Uma geração vai-se e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre.
Meus queridos, minhas queridas, na verdade, o homem nasce, vive ou nem vive e morre. Não tem mais outra questão para a vida do ser humano. É nascer, viver ou não e morrer. Depois do pecado, o apóstolo Paulo escreveu que em Adão todos morrem. Não adianta, né? O salário do pecado é a morte. Então, nós fadigamos, trabalhamos o dia todo. Entra semana, mês sai mês, ano sai ano. Aquilo que nós construímos, nós devemos de usufruí-lo ou deixar para os nossos filhos queimar. Porque normalmente os filhos, não custou suor deles, eles vão queimar, não está nem aí. Mas o mais importante na nossa vida é nós usufruí-lo daquilo que nós conquistamos, daquilo que nós plantamos e colhemos. O alimento, nós comer o melhor dessa terra, nós usar a melhor coisa. Nada de comer arroz de terceira, feijão carunchado, nada de comer fruta murcha. Viu? Se nós somos filho do rei, nós temos que comer bem. E, portanto, nós temos que pensar em comer bem, mas não exagero também, né? Para não se tornar uma grutunaria. Vamos para o versículo 5. Conforme eu disse que o sol nasce, Deus colocou o sol para governar o dia, é algo para você pensar, certo? O sol nasce e o sol se põe. O sol nasce e o sol se põe e corre de volta ao seu lugar de onde nasce. Então me diga uma coisa, quem é que anda aqui? O sol ou a terra? Pense se você está a favor ou contra as escrituras. Continuando, Eclesiastes. O vento vai para o sul e faz o seu giro. O vento tem também o seu percurso. Vai para o norte. Volve-se e revolve, vai para lá e para cá na sua carreira. Retoma ao seu circuito. Por que ninguém fala que o vento não anda? É a terra que anda e não o vento. Ah, não, é a lua que anda, né? A lua que move o vento e o mar. Ah, tá bom, não, me poupe. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche ao lugar para onde os rios correm para ali. Continua a correr. E água, mais água, e mais água, e mais água vai indo para o mar. O mar não se enche. Todas as coisas estão cheias de cansaço. Ninguém o pode exprimir. Os olhos não se falta de ver, nem os ouvidos se enche de ouvir. O que tem sido, isso é. E o que há de ser, também, né? E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada que seja novo, nada há que seja novo debaixo do sol. Nada. Nada. Há alguma coisa que se pode dizer, vá, isso é novo? Ela já existiu nos séculos que foram antes de nós. Meus amados, tem muito mistério aqui, tá bom? Mas nós vamos continuar aqui com o nosso tema aqui, de estudo aqui, o projeto do Criador. O projeto do Criador é interessante para nós entendermos qual é a perfeita e agradável vontade de Deus, conforme está em Romanos capítulo 12 e versículo 2. Primeiro criou Deus tudo o que há. No versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, que Deus criou todas as coisas. Tudo com uma finalidade
Deus não criou nada à toa. Se ele criou o limpador de para-brisa, foi para limpar a brisa. E colocou cada coisa em seu lugar e deu uma tarefa para cada ser. O sol e a lua, o sol devia governar o dia, a lua governar a noite, assim como as estrelas têm a sua tarefa. Nós estamos falando de Gênesis capítulo 1, versículo 14 e 15. Então o sol foi criado para governar o dia. Nem vamos falar da lua, que a lua foi criada para governar a noite, tá? E foi criado também o sol, a lua, as estrelas para marcar estações. Marcar estações. Tipo assim, semana, mês, anos. Por exemplo, como sabemos que a semana tem 7 dias? Porque é o percurso de uma lua. Nós temos 4 luas diferentes dentro do mês. A cada 7 dias, uma lua percorre a sua trajetória. Ou seja, termina a sua trajetória uma lua. Por exemplo, a lua nova. Depois temos a minguante, que é mais 7, a crescente, que é mais 7, e a cheia, que é mais 7. Então, nós vamos ter aí 28 dias. Cada lua marca a semana, por isso que nós temos a semana de 7 dias. E nós temos o meses. Mês, que é 4 luas, que corresponde 28 dias e algumas horas. 28 dias e algumas... uma hora, qualquer coisinha aí, tá? E nós temos aí também 4 estações. Então nós já vimos que a semana é marcado 7 dias por cada lua, marcado o mês por 4 luas, que dá 28 dias, e agora nós vamos ver o ano. O ano é marcado por 4 estações, né? 4 estações, primavera, verão, inverno e outono. Outono, né? É o que nós estamos agora. Nós sabemos que o ano é composto por 4 estações. Cada estação é composto por 3 meses, por 4 meses, não, 3 meses E o ano é composto por 52 semanas. É composto por 13 meses. 13 meses é composto o ano. Interessante, né? Você fala assim, mas como 13 meses? Tá, você não recebe o 13º? Pois é. Porque o verdadeiro ano mesmo, bíblico, ele é 13 meses e não 12. Mas eu vou deixar para você pensar. Qualquer coisa você tem como perguntar para mim e nós conversamos a respeito, tá bom? Gênesis 1, o 14 e 15. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos, aquilo que nós já conversamos. E sirvo de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra, e assim foi. Então, meus queridos, vou deixar uma outra coisa para vocês pensarem. Vocês que são cristãos, a Bíblia diz no Salmo capítulo 1, versículo 2, que bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Se você quer ser um bem-aventurado, medite, pense, bota a cabeça para pensar, bota o cérebro para funcionar aí, tá? A terra é iluminada pelo sol e a lua. De fato, a lua é luminosa, não é iluminada. Ela é luminosa. E eu não sou contra a Bíblia. A Bíblia pode estar errada, mas eu sou a favor da Bíblia. Se ela diz que a lua clareia, que a lua lumeia, então ela vai iluminar, ela é luz. Outra coisa para você pensar aí, o sol e a lua e as estrelas foram criados para servir a terra. A terra, ela não se move, a terra é fixa, contendo colunas
a terra não se move. A Bíblia deixa claro isso e eu não vou entrar nesse detalhe agora, que não é o caso desse vídeo. Então coube ao homem o papel de dominar todos os seres viventes. Dominar é muito mais do que governar. O sol e a lua deveriam de governar. O sol governar o dia e a lua governar a noite. Mas os homens deveriam de dominar sobre todos os seres viventes, sobre os animais, né? Então, como está aqui, ó. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27 e 28. Então Deus os abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai e vos enchei a terra, sujeitai a terra, né? Sujeitai-a, porque é ela que vai dar o seu alimento, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se arrastam sobre a terra. Então Deus colocou o homem para ser dominador. De fato, o homem até hoje domina animal, domina cachorro, domina onça, leão, elefante. O homem consegue aí amansar esses bichos e põe a ordem neles. Naquele tempo era muito mais fácil, né? Antes do pecado. Então, Deus criou as árvores para dar fruto. Deus criou a árvore para dar fruto, para alimentar os homens. Deus tinha um propósito aqui. Já criou as árvores antes de fazer o homem, já criou a árvore para ter os frutos, né, para alimentar o homem. Deus já preparou a refeição antes de criar o comilão. Deus criou as ervas para alimentar os animais. Nada de onça comer carne, nada de leão comer carne. Tudo era para comer grama. E colocou em cada espécie um instinto. Epa! Aí tem pessoas que diz que o homem não tem instinto. O homem também faz parte das espécies. Colocou em cada espécie um instinto para que todos pudessem fazer o que lhe agradava sem que fosse algo fadório. É tão gostoso quando a gente faz alguma coisa. Até mesmo quando a gente vai ao banheiro. Quando a gente está com vontade, que vai ao banheiro, que tudo é legal, tudo é bom. É até gostoso, tudo é legal, tudo é bom, tudo é gostoso. Então Deus criou os instintos, né? Quando você abraça alguém, quando você... São os instintos do homem, os instintos dos animais. Os animais se cheiram, se esfregam. Vê que o gato esfrega na cadeira, esfrega na sua perna. Então criou Deus a lei da atração também. Deus criou a lei da atração. O prazer de executar as tarefas. Não vê que, vamos falar de tarefa aqui, você vê que muitas vezes você tem uma hortinha, você tem aí um jardinzinho. Nossa, como você tem prazer de estar cuidando do jardim, estar cuidando da hortinha. É o prazer, né? Então Deus deu o prazer de executar as tarefas. E também a procriação. Deus criou algo muito interessante aqui. A procriação, onde cada um deve fazer exatamente o seu papel, sem ter inveja do outro. Não adianta, vamos dizer, você olha um animal transando, um animal fazendo sexo, você vai, não, eu quero fazer igual. Não é assim que funciona. Deus deixou as coisas certinho, e o homem Deus deixou o desejo também, né? Então não é para ter assim inveja um do outro, nem deixar de cumprir o seu dever. Tudo deveria funcionar como um reloginho. Tudo deveria de funcionar direitinho. Não vê como nós temos aí o sistema respiratório, circulatório, temos aí todo o sistema de nervo, a temperatura tem que estar
tem que estar certinha entre 34 e 37 graus, por aí, não pode estar menos, não pode estar mais. A glicemia também tem que estar de 90 a 110, não pode nem estar acima nem estar abaixo. Se tiver pouca coisa, assim como a pressão, né, tem que estar 8/12, 9/13 no máximo. Não pode estar acima e nem abaixo. Então Deus criou todas as coisas no seu devido lugar. A Bíblia diz que no início Deus colocou aí a água, né, a chuva. Deus colocou a chuva, um vapor subia e depois regava a terra. Lá em cima se tornava, descondensava e chovia. É o que acontece hoje. Você olha para a água, você olha para algum lugar, você vê aquele vapor subindo. E esse vapor sobe e vira chuva. Isso sempre foi assim. Tem uns bestalhada que fala que antes de Noé não chovia. Vai se converter, vai. Claro que chovia. É tudo igual. A Bíblia diz que não tinha nada na terra porque não tinha quem lavrasse a terra e não tinha chovido ainda. Espera aí, os escritores estão loucos? Então, até mesmo o sistema dentro do corpo humano foi cronometradamente, foi calculada, todas as coisas Deus fez perfeitamente. Deus fez perfeitamente. Você fala, por que eu não tenho a glicemia no lugar? Por que eu não tenho a pressão no lugar? Por que está acontecendo essas coisas comigo? É simples, meu irmão, minha irmã, é simples. É muito simples isso. Acontece que nós comemos de tudo que não presta. Nós bebemos de tudo que não presta. Comemos e bebemos coisa boa, mas bebemos e comemos o que não presta. Em vez de dormir de dia, em vez de dormir de noite, nós dormimos de dia. Nós trocou todas as coisas de lugar. Nós contrariou toda a vontade de Deus. Fizemos todas as coisas erradas e continuamos fazendo o errado. E queremos o quê? Queremos que funcione? Você tem um carro a gasolina, já colocou álcool? Você tem um carro a gasolina e a álcool, Frex, por exemplo, experimenta colocar diesel para você ver o que vai acontecer. Pare, pelo amor de Deus, você sabe que não funciona. Não funciona. Então vamos fazer a coisa certa, vamos comer e beber aquilo que é certo. Quando você vai no nutricionista, no médico, a primeira coisa que ele recomenda para você é comer fruta. Foi exatamente o que Deus criou, apesar que a nossa fruta de hoje está todo meio adulteradona, viu? Mas vamos fazer a coisa certa. E aí vamos ter também a saúde certa. Caso contrário, vamos viver e não reclamar, não adianta. Vamos viver. Agora você vai pedir para que Deus venha reformar? Viu? Nós precisamos de uma reformação, mas Deus não vai nos reformar. Na vinda, na chegada de Jesus, aqueles que forem escolhidos vão ser regenerados. Aliás, vai ser uma transformação, vai ser muito mais do que regenerado. Vai ter o corpo como os corpos dos anjos, vai ser muito mais do que regenerado. E os demais que permanecerem vivos, que não forem à morte, permanecerem vivos, eles terão as oportunidades de ter mais saúde. Não serão perfeitos, não por enquanto. A perfeição de todos os seres humanos será na vida eterna depois do milênio, tá bom? Mas se tiver alguma dúvida, conversaremos a respeito disso. Amo falar sobre isso, tá? Então, mas por causa do adversário, por causa do inimigo, criou Deus as leis. Deus criou leis. Para que Deus criou lei? É para brecar as besteiras que o ser humano faz. Então no próximo estudo nós vamos falar do porquê da criação das leis e dos mandamentos e quais a diferença entre mandamento e leis, certo? Então isso nós vamos ver
na próxima aula nós vamos ver a respeito disso. Meus queridos, minhas queridas, que Deus te abençoe, que Deus nos dê o privilégio de nós poder estar estudando junto. Eu creio que se você está vendo meus vídeos desde o começo, essa série, se você estiver vendo aí e prestando atenção, com certeza já aprendeu alguma coisa. E nós vamos ver, nós estamos aqui levando as pessoas a entender exatamente o que é que o Salvador, o que é que o nosso Criador quer de nós, o que é que Ele planejou para nós e aonde foi que nós erramos, tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe. Não esqueça aí a sua laicada, a sua joinha. Se você estiver passando por aqui e ainda não se inscreveu e gostou do nosso conteúdo, se inscreva, acione o sininho aí, porque breve estaremos de volta. Que Deus abençoe a todos e até breve.